Olá, tudo bem com você? Hoje a nossa aula é sobre joelho e eu vou falar especificamente no trabalho de flexibilidade, no trabalho de alongamento e como esse trabalho é essencial para a saúde do joelho do seu aluno, tá bom? Como são as estratégias, a melhor forma de pensar nesse aprofundamento que vai além dos exercícios básicos e que faz com que você compreenda o porquê das coisas, que é isso que vai te diferenciar na sua profissão. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre especificamente o desgaste da cartilagem articular, que a gente tem na articulação do joelho duas articulações, né? Tem a articulação do fêmur com a tíbia e tem a articulação da patela com o fêmur, que é a articulação patelofemoral. Então, hoje eu vou me ater um pouco mais a essa articulação patelofemoral e a gente vai procurar entender como que o trabalho de flexibilidade bem feito pode diminuir o estresse na articulação e fazer com que o joelho do seu aluno fique muito mais saudável, com menos forças compressivas, tá bom? Mas para que a gente possa aprofundar e para que vocês tenham essa visão avançada, eu vou compartilhar minha tela, porque eu consigo mostrar em 3 dimensões para você como que isso funciona, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha aqui na tela compartilhada. Então vamos lá. Então aqui, como vocês podem ver, essa é uma cartilagem articular já desgastada. Estão vendo? A gente tem tanto a cartilagem ali do fêmur com a tíbia, quanto a cartilagem da patela com o fêmur. Então, esse videozinho aqui vai conseguir explicar um pouco melhor para a gente, lá do Dr. Joaquim Barrios, ele vai explicar para a gente em 3 dimensões como que isso funciona. Então, a gente consegue ver inicialmente essa articulação femorotibial. E a cartilagem que tem entre o fêmur e a tíbia, porque a gente tem outras estruturas ali, tem o menisco também no platô tibial, que ajuda a congruência dessa articulação, mas a cartilagem, essa parte vermelha que vocês estão vendo ali, a função da cartilagem é permitir um bom deslizamento. A cartilagem é como se fosse um sabonete molhado, ela permite esse deslizamento com menos atrito. Mas por conta das situações compressivas, o próprio sedentarismo, desequilíbrios musculoesqueléticos, essa cartilagem, no decorrer dos anos, com uma lesão crônica, vai se degenerando e a gente tem 4 graus de degeneração, desde o grau 1, que é uma degeneração leve, até o grau 4, que é uma degeneração onde já chega osso com osso e fica nessa condição como vocês estão vendo. Então, o nosso papel como personagens que querem dominar as técnicas de prevenção às lesões e trazer mais função para o seu aluno e, consequentemente, melhor performance, o que a gente precisa olhar é para essas forças que existem, compressivas, que aumentam essa sobrecarga, como vocês estão vendo aí. Compreendendo o que aumenta a sobrecarga dessa articulação e para essa cartilagem, a gente pode entrar com uma estratégia justamente para restaurar a função, para trazer função o que não está funcional. E aí, consequentemente, você previne as lesões, uma cartilagem que já estava desgastando ali um grau 1, por exemplo, você consegue estabilizar, não deixa que isso vá para um grau 2, 3 e 4, até a pessoa precisar de uma cirurgia. E, ao mesmo tempo que você previne a lesão, você aumenta a performance. Tá bom? Então, deu para ter uma ideia inicial de como isso acontece. E agora nós vamos olhar um pouquinho aqui para a articulação e para os músculos que atravessam essa região do joelho e do quadril. O que acontece? Quando a gente fala, então, nessas forças compressivas e o que aumenta o estresse, vou até tirar meu compartilhamento um pouco para eu ficar com a tela aqui um pouco maior. Quando a gente fala nesse desgaste da cartilagem, nessas forças compressivas,
quando a gente fala especificamente desse desgaste patelofemoral, que é o que eu quero falar hoje, a gente tem 4 causas principais da síndrome patelofemoral da condropatia. A primeira causa é a mecânica anormal dos membros inferiores, que seria uma pelve mais larga e um ângulo Q aumentado. Então, o fêmur já vem numa posição diagonal que compromete uma boa congruência, um bom encaixe entre a patela e o fêmur. Mas hoje eu não vou me aprofundar nisso com vocês, porque esse é um tema para uma aula sozinha. Depois a gente tem 2 fatores que andam juntos, que são os encurtamentos musculares, que aumentam também essa compressão patelofemoral, e a gente tem o desequilíbrio de forças que chegam à patela, principalmente desequilíbrio de força entre vasto medial oblíquo, que estabiliza essa patela medialmente, e o vasto lateral, que estabiliza essa patela e puxa essa patela lateralmente. Esse equilíbrio de forças é muito importante. A gente tem mecânica normal, encurtamentos, equilíbrio vasto-lateral, vasto-medial, e a gente tem atividades físicas comprometedoras, que também é um tema para uma outra aula, a gente falar o que é bem-vindo e o que não é bem-vindo no caso de um desgaste articular. Mas falando especificamente hoje nos encurtamentos musculares e nessa relação vasto-medial oblíquo e vasto-lateral, o que é importante a gente deixar claro é que todos os grandes mestres do movimento, os grandes estudiosos do movimento humano, entre eles a gente tem o Gray Cook, que é um grande mestre, a gente tem o Paul Chek, por exemplo, que é outro, e fora outras grandes referências, eles deixam muito claro para a gente que quando a gente pensa em restaurar a função, quando a gente tem ali um desequilíbrio músculo-esquelético, e a gente precisa restaurar esse desequilíbrio músculo-esquelético para restaurar a função e melhorar o movimento, o primeiro passo para que isso aconteça é a liberação miofacial junto com o trabalho de mobilidade. Então, eles deixam muito claro que a mobilidade vem sempre primeiro. Então, esse é um ponto que eu já preciso que você, como personal clínico, que está aqui buscando se aprofundar nas lesões musculoesqueléticas e como trazer mais função para o seu aluno, compreenda que quando você encontrar um desequilíbrio musculoesquelético no seu aluno, o primeiro passo para que essa restauração da função seja eficiente é trabalhar com a liberação miofacial e trabalhar com exercícios de mobilidade e flexibilidade. Porque são técnicas e estratégias que abrem o caminho. E aí eu vou, na aula de hoje, explicar um pouco melhor para vocês a importância disso. Porque na faculdade não nos ensinaram isso com mais profundidade. Mas se a gente olha diretamente para o trabalho de força, para o trabalho de estabilidade, a gente não consegue fazer um trabalho tão eficaz porque a gente tem muitas forças antagônicas ali brigando e a gente precisa primeiro abrir esse caminho para que tudo flua com mais facilidade. E aí, durante a aula de hoje, eu vou tentar explicar isso com mais clareza para vocês, tá bom? Então, quando a gente fala, eu vou explicar um pouquinho também sobre a liberação miofacial, a importância dela, mas é importante a gente entender que os músculos que atravessam o joelho, e principalmente os que atravessam o joelho e o quadril, são músculos que a gente precisa dar uma atenção um pouco maior, porque é justamente o encurtamento desses músculos que vão aumentar as forças compressivas patelofemoral, tá bom? Então, vou voltar o meu compartilhamento aqui para vocês poderem enxergar essas musculaturas em 3 dimensões, que fica mais fácil a compreensão. Então, a gente tem aqui, ó, na porção anterior do joelho, a gente tem o grupo muscular do quadríceps, né? Aqui o vasto medial, o vasto lateral. Esse aqui é o reto femoral, que é o mais superficial, e é o único que atravessa, do grupo do quadríceps, é o único que atravessa, vamos dar uma olhada só nele. Ó. Esse é o reto femoral. Ele sai, ele atravessa o quadril, e ele sai lá na face anterior do ilho, né, da espinha ilíaca. Todos os outros músculos do quadríceps, inclusive o vasto intermédio que está aqui embaixo, ó, vamos dar uma olhada no vasto intermédio aqui, ó, também não atravessa o joelho. Mas a gente precisa se dar conta que todos eles estão presos na patela
e penso em encurtamento desses músculos, vão fazer o quê? Vão tracionar essa patela superiormente. Tá bom? A gente tem também músculos na parte lateral, na parte medial, aqui é o grácil, por exemplo, que é um adutor que atravessa o joelho, e a gente tem coladinho com o grácil aqui já o semitendinoso e o semimembranoso, que estão aqui atrás, que também atravessam o joelho, e o bíceps femoral, que é esse grupo posterior, também são muito relevantes em termos de aumentar essas forças compressivas. Então, o ganho de flexibilidade dessa musculatura é muito importante, até porque esses isquiosurais aqui, eles também atravessam o quadril, ó, eles estão presos lá no isquio, lá na pelve. Então, esse isquiosural encurtado, ele vai tracionar a pelve posteriormente. Quando ele traciona a pelve posteriormente, o que ele faz? Ele aumenta a tensão lá no reto femoral. Isso aqui é um pouquinho mais complexo de entender, mas aí aos pouquinhos a gente vai se aprofundando. Então, o isquiosural encurtado traciona a pelve posteriormente e a parte anterior da pelve vai fazer o quê? Ela vai subir, né? Então, a gente tem uma retroversão pélvica. Isso aumenta a tensão no reto femoral. E aí o reto femoral que a gente acabou de ver vai puxar essa patela e vai aumentar essa força compressiva patelofemoral. Então, também é fundamental trabalhar a abertura, o distensionamento e o alongamento dos isquiosurais. Já aqui na parte lateral da coxa, a gente tem essa estrutura aqui, que é o trato iliotibial. Esse trato iliotibial, ele começa, ele é uma faixa de tecido conjuntivo, ou a banda iliotibial, né, uma faixa de tecido conjuntivo bastante resistente, e que tem a origem lá no ilho, mas não só no ilho, ela tem também essa emenda aqui, ó, com o glúteo máximo. Olha como as fibras do trato iliotibial têm origem também no glúteo máximo e no tensor da fáscia lata. Então, é uma cadeia que se comunica. E esse tensor da fáscia lata que vai para o trato iliotibial, ele desce até a tíbia, mas aqui não mostra para a gente, mas ele tem uma ligação aqui pelo retináculo superficial oblíquo, ele tem uma emenda com a patela. Aqui, ó, a gente tem na banda iliotibial, ela tem aqui o retináculo superficial oblíquo. Esse retináculo superficial oblíquo, ele sai do trato iliotibial, ele sai da banda iliotibial e ele se liga à patela. Então, a gente consegue entender que toda essa cadeia lateral do trato iliotibial, que chega até o tensor da fáscia lata, que chega até o glúteo máximo, também essas forças, né, de tração, de encurtamento, chegam até a patela e puxam essa patela lateralmente. Então, aqui a gente já começa a ver essa relação da patela ter uma tendência a se lateralizar. E aí vai abrir o espaço para a gente poder falar dessa relação vasto medial oblíquo e do vasto lateral. Porque o que acontece? Como a patela tem uma tendência natural a se lateralizar, a ir aqui para a direita, o que acontece? É muito comum a tentativa, né, de ativar mais o vasto medial que está por aqui, ó. Muitas vezes, principalmente na fisioterapia, é tentado muito com eletroestimulação para poder puxar essa patela medialmente, para poder ter esse equilíbrio entre vasto medial e vasto lateral, que é um desafio. Então, tem algumas estratégias de entrar com acionamento do próprio adutor, porque o adutor tem também uma relação aqui que ajuda a acionar esse vasto medial. Mas é uma briga trazer essa patela medialmente quando a gente tem o quê? Estruturas muito fortes, estruturas muito densas, puxando essa patela lateralmente. Então, aqui, já entrando nesse equilíbrio vasto medial, vasto lateral, vale a pena a gente olhar para essa questão que eu falei do próprio Gray Cook, do Paul Chek, que dizem que o trabalho de liberação miofascial e o trabalho de alongamento vem sempre primeiro, de distensionamento. Porque se eu consigo distensionar esse vasto lateral, se eu consigo distensionar
essa banda iliotibial, inclusive as comunicações dela, né? Se eu consigo aliviar esse distensionamento do tensor da face lata que está aqui, do glúteo máximo que se comunica com a banda iliotibial, toda essa tração aqui vai ficar menor e facilita muito o meu trabalho, porque eu diminuo essa força de tração que está desestabilizando essa patela, que está criando um desequilíbrio. Então é sempre muito mais eficaz olhar primeiro para essa abertura, para o distensionamento, para que eu possa depois entrar com o trabalho de estabilidade. Então o trabalho de estabilidade é um segundo passo. E isso é muito importante entender, que é um segundo passo. Então aqui a gente já dá uma bela caminhada, poder olhar para a importância de começar um trabalho de exercício corretivo, olhando para a liberação miofascial e para os alongamentos. Porque isso vai abrir caminho e vai fazer com que todo o trabalho seja muito mais eficiente. E aí, como que a gente faz isso, então, né? O primeiro passo de todos, é a gente poder descobrir no nosso aluno o que ele precisa. E como que a gente descobre se ele tem um reto femoral encurtado? Como que a gente descobre se ele tem um glúteo máximo encurtado? Se ele tem um isquiosural encurtado, para poder trabalhar nisso, para poder ganhar essa mobilidade, para poder ganhar essa liberação miofascial que vai ajudar no processo. O primeiro passo é testando. Então, vocês que já acompanham minhas aulas aqui, vocês veem que eu sempre trago um teste, explico a importância de testar, saber como esse aluno está, porque é isso que vai diferenciá-lo como profissional de educação física, como personal. Saber como o seu aluno está, então você propõe para ele uma análise funcional, e em cima dessa análise funcional você prescreve o seu treino. Isso é fundamental, ter uma prescrição, saber como ele está, e aí você faz uma prescrição específica para isso. Porque é isso que o profissional da saúde faz, que o médico faz, que o fisioterapeuta faz, sempre avalia primeiro para poder ter um direcionamento. No caso dos médicos e fisioterapeutas, eles vão propor um tratamento em cima da análise que eles fizeram. Nós, como personagens, vamos propor um treinamento em cima do quê? Da análise funcional que a gente fez, né? Mas hoje eu não vou trazer nenhum teste aqui. Hoje eu vou mostrar um pouquinho essas estratégias da liberação miofascial e mostrar um pouquinho alguns alongamentos que são fundamentais, tá bom? Eu também não vou entrar nessa parte de estabilidade hoje, de exercícios de força e de estabilidade para o vasto medial oblíquo, para a estabilidade do joelho. Vamos nos ater aqui mais essa parte do segundo passo, que é liberação e o alongamento, que se você partir para esse primeiro passo de descobrir como seu aluno está e em seguida distensionar, você, sem sombra de dúvida, vai conseguir já deixar com que essa articulação fique muito mais saudável, que você ganhe espaço, diminua essas forças antagônicas, tá bom? Então, para mostrar um pouquinho, eu vou compartilhar aqui a minha tela e vou mostrar agora a tela do meu computador, que tem a parte da certificação iFit Pro. E vamos começar olhando um pouquinho para a liberação miofascial. Então, esse aqui é o portal do iFit Pro, da certificação, que a gente tem mais de 200 aulas aqui. Eu quero começar mostrando para vocês um pouquinho da liberação miofascial no quadríceps. Então, aqui nessa prática, a Monique está mostrando para a gente como que a gente faz um distensionamento. A velocidade aqui está um pouquinho aumentada, tá? Ela está fazendo um pouquinho mais rápido do que seria o normal. Mas aqui, essa é uma prática super eficiente, desse que eu disse para vocês, que é o primeiro passo, para distensionar esse quadríceps, distensionar esse reto femoral. E com essa liberação miofascial, que aqui eu estou mostrando, que a gente está mostrando com o rolo, ela está fazendo aqui uma perna de cada vez, tem várias formas da gente fazer. Então, ali na certificação eu explico com detalhe quais são as características, as técnicas, mas a gente pode fazer isso com o rolo, igual a Monique está fazendo aqui, a gente pode fazer isso com o stick, a gente pode fazer essa liberação manual, mas sem sombra de dúvida, a liberação miofascial
é muito eficiente para a gente poder ganhar espaço para entrar com essa restauração da função. E isso é importante vocês terem claro. A restauração da função, ela não só vai prevenir a lesão, mas ela vai melhorar a performance, ela melhora o movimento. Então, se melhora a qualidade do movimento, vai melhorar o rendimento esportivo do seu aluno também. Tá bom? Então, agora que vocês olharam um pouquinho para essa liberação com rolo, aqui eu dou um exemplo também de como seria essa mesma liberação, só que usando o stick. Então, aqui, ó, também estou no quadríceps, também é uma liberação miofacial, só que aqui no caso, eu estou usando um stick que o aluno, nesse caso, ele fica bem menos ativo, né? Ele está ali recebendo, a gente vai orientando o aluno a relaxar, tem uma técnica correta e uma pressão correta de fazer isso, para distensionar, então a gente tem que tomar cuidado também para não colocar carga de mais e nem de menos. Tem uma forma de descobrir até onde afunda, até o nível de resistência. Ali está aparecendo um pouquinho mais rápido do que o normal. Vou até mudar a velocidade para vocês verem qual que é a velocidade exata disso. Vou voltar um pouquinho. Dê uma olhada. Esse é mais ou menos o timing, a forma de ser feita. Não é muito rápido nem muito devagar. E eu vou procurando as aderências miofaciais e distensionando a musculatura desse aluno, abrindo o caminho para que eu possa entrar em trabalho de flexibilidade. Então, feito isso, eu posso fazer com rolo, com stick ou manual. Vou até mostrar o manual para vocês também. Olha o manual aqui na própria banda iliotibial, tá vendo? Liberação manual, banda iliotibial. Então, aqui, por exemplo, também é uma liberação miofacial, e dentro da certificação EFIT Pro, eu ensino 3 técnicas diferentes de liberação miofacial. Técnica de ponta de dedo, técnica do punho macio, técnica da falange. Uma quantidade de creme, ó, bem pouquinho creme mesmo, creme some na mão, e aí a gente faz toda a estratégia de afundar até o nível de resistência para poder distensionar essa banda iliotibial. Eu expliquei para vocês que a banda iliotibial tem uma ligação com a própria patela, pelo retináculo superficial oblíquo. Então é importante ter essa abertura, esse distensionamento, né? Então, essa técnica que eu estou mostrando agora é uma técnica do punho macio. E como que eu faço essa técnica? Como que eu afundo até o nível de resistência para poder acessar esse tecido miofacial? E a vantagem da liberação manual é que a gente tem essa percepção tátil. Então, através do toque, a gente consegue sentir aonde estão essas aderências miofaciais. Aonde que eu preciso dar mais atenção? Aonde que eu tenho possibilidade de maior ganho, de abertura, de distensionamento, tá bom? Então, passado por esse passo, que é essa abertura do caminho da liberação miofacial, o trabalho de mobilidade e de flexibilidade agora vai ficar muito mais eficiente, muito mais eficaz. Então, vamos voltar aqui. E isso agora abre o caminho para mim, para que eu possa, por exemplo, vamos ver esse alongamento aqui. Esse especificamente eu estou propondo na maca. É um alongamento específico do reto femoral. Então, eu estou na maca, onde eu faço a própria posição onde a gente aplica o teste de encurtamento do reto femoral. E ali eu estou propondo um alongamento do reto femoral na maca da perna direita dela, que é essa perna que está embaixo. Então, a perna que está embaixo, a gente vai alongar esse reto femoral. Por que a gente alonga o reto femoral assim? Ele é mais eficiente? Porque aqui, vocês lembram que eu mostrei para vocês que o reto femoral atravessa o quadril. Então, se ele atravessa o quadril, ele não faz apenas a extensão do joelho. O reto femoral faz também flexão do quadril. Então, para alongar o reto femoral eficientemente, eu preciso ter a extensão do quadril.
É o que eu estou fazendo aqui, eu estou empurrando o joelho dela para baixo e fazendo a extensão do quadril. E eu estou segurando a perna esquerda ali para quê? Para que ela não compense esse alongamento. Então, agora eu passo a minha perna ali, ó, na frente da tíbia, e promovo também, além da extensão do quadril, o reto femoral passa exatamente aí. Sai ali do ilho, eu alongo pela extensão do quadril e pela flexão do joelho. Então, esse é um alongamento muito mais eficaz e que eu consigo guiar o meu aluno de uma forma que ele fique numa intensidade moderada. Vou conversando com ele para ver se esse alongamento não está muito forte. A gente tem que ir devagar nesse alongamento, porque a gente está alongando pelas duas articulações. Né? Quando eu só flexiono o joelho, o aluno pode compensar e escapar o quadril. Se eu levo só o quadril, ele pode escapar pelo joelho. Aqui a gente está ancorando o que a gente fala. A gente está ancorando a lombar ali na maca, ou mantendo a extensão do quadril e a flexão do joelho. E é uma técnica muito eficaz, principalmente se ela vem após o trabalho da liberação miofascial. Agora, eu falei muito da importância da cadeia lateral para vocês, né? Dessa banda iliotibial. Então, eu quero mostrar também um alongamento que eu uso bastante, que é um alongamento da própria banda iliotibial no solo. Porque a banda iliotibial ela não é tão fácil de alongar. Não é tão fácil de alongar, porque ela tem todo esse padrão lateral. Tem duas formas de alongá-la eficientemente. Uma delas é na própria maca, que outro dia eu mostro para vocês. Mas essa é muito prática e vocês já podem aplicar com o aluno de vocês no dia a dia, porque é uma prática no chão, aonde você vai apoiar, ali no caso, a minha perna direita está apoiada do lado da perna direita da Monique. Então, é perna direita com perna direita, para a gente poder ancorar. E aí eu pego a perna esquerda dela, lá por baixo, lá embaixo, não subo muito não, e apoio sobre a minha perna esquerda. Então eu tenho a perna direita sobre perna direita e perna esquerda sobre perna esquerda. Quando eu simplesmente faço isso, esse alongamento, eu vou alongar toda essa cadeia lateral. Só que qual a compensação? Percebe que o quadril dela já começa a girar um pouco? Olha como ela está fugindo um pouco já do alongamento. Então, eu posso vir ali e ancorar a pelve. Ó. Venho, dou apoio sobre o ilho e pressiono essa pelve para baixo, ancorando a origem dessa musculatura. Então, eu ancoro ali a banda iliotibial, ancoro o tensor da face lata, e esse alongamento passa a ser muito mais eficaz. E eu vou dosando a intensidade ali conforme eu afasto as minhas pernas, deixando esse alongamento um pouco mais intenso ou menos intenso, conforme eu vou conversando com o meu aluno, com a minha aluna, procurando chegar numa intensidade moderada a moderada forte, no máximo. A gente nunca trabalha o alongamento no forte, tá? Ele é muito mais eficaz no moderado a forte. Isso permite que o aluno relaxe e a gente vai conseguindo esse distensionamento dos tecidos. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer hoje era a importância desses alongamentos para o ganho de saúde da articulação do joelho, e acabei de me lembrar que eu esqueci de mostrar um alongamento para vocês, que eu queria mostrar. Então, vamos voltar lá, eu vou mostrar para vocês. Ficou faltando o alongamento dos isquiosurais. É um alongamento muito interessante também. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ele está no módulo de quadril, que a gente tem dois módulos de quadril, módulo 1 e módulo 2. No módulo 2 de quadril, a gente tem esse alongamento aqui dos isquiosurais no solo, que ele é muito interessante. Então, vocês lembram que eu estava explicando que o alongamento do isquiosural é um pouquinho mais difícil de entender, porque o isquiosural imputado, ele posterioriza a pelve. E se ele posterioriza a pelve, ele aumenta a tensão no reto femoral. Então, ele aumenta a compressão patelofemoral. Então, essa é uma forma de alongar o isquiosural. Eu faço uma ancoragem com o meu pé ali no quadril, para que esse quadril não deslize. E aqui eu estou alongando o isquiosural com o joelho estendido. Mas também existe a possibilidade de fazer isso com o joelho flexionado. Porque o isquiosural atravessa o quadril e atravessa o joelho.
Então, eu posso tanto manter o joelho estendido e não subir tanto essa perna, mas eu posso também fazer uma flexão do quadril aumentada e alongar o isquiosural com o joelho flexionado, que é muito eficaz também. Então, eu vou mostrar isso agora com a Monique, como que a gente faz isso. E aí tem uma estratégia, porque o que acontece? Quando vocês levam demais a perna também para cima, a pelve começa a girar. Então, é importante a gente ancorar essa pelve para que ela fique estável. A gente tem sempre que pensar nessa ancoragem. Se eu vou simplesmente subindo a perna, o que o quadril começa a fazer? Igual lá na banda iliotibial, o quadril começa a sair do chão, começa a girar. Até por isso que é mais fácil alongar o isquiosural com a perna de baixo flexionada. Na perna de baixo está estendida, isso fica mais difícil. Então, mantendo a perna de baixo estendida, isso vai favorecer. O que eu faço ali? Eu pego e coloco um suporte. E essa é uma forma que eu gosto de alongar, tá? Eu gosto de dar esse apoio na lateral do meu tronco. Para mim funciona bem isso. Mas isso é muito individual também. Mas eu acho que vale a pena pelo menos vocês experimentarem. Porque quando eu apoio ele na lateral do meu tronco, eu fico numa posição onde eu apoio as mãos sobre os joelhos, eu fico bem posicionado, e eu tenho a condição até de pegar essa perna desse meu aluno que começa a compensar, começa a subir, e também ancorar melhor essa perna para baixo. Então, essa é uma estratégia que, para mim, funciona bem. Acho que vale a pena vocês experimentarem esse alongamento do isquiosural dessa forma. Ele é muito eficiente. E a gente tem o alongamento também com o joelho flexionado, que eu vou mostrar para vocês nessa outra prática aqui. Alongamento isquiosurais com o joelho flexionado. Esse alongamento eu uso bastante. É importante essa variação de ângulos, de formas, para que esse ganho de flexibilidade seja eficaz. Então, vamos pensar, como o isquiosural atravessa o quadril e atravessa o joelho, o que a gente pode fazer? Na prática anterior, o joelho estava estendido. Então, é um alongamento que eu não consigo flexionar muito o quadril, não consigo subir tanto essa perna. E com o joelho estendido, esse isquiosural vai alongar rapidamente. Agora, é importante ter essa variação de optar, como ele também atravessa o quadril, eu posso trabalhar esse alongamento menos para o joelho e mais pelo quadril. Então, como que eu faço isso? Aqui é importante aquilo que eu falei para vocês, do apoio, dar um suporte para a pelve para ela não escapar. Como vocês estão vendo ali, ó, eu vou pedir para a Monique flexionar o joelho, dou um apoio do meu pé assim, ó, na lateral, que aí o quadril fica estável, não compensa. Vou um pouco mais para frente e começo a fazer o quê? Alongar esse isquiosural mais pelo quadril do que pelo joelho. Olha a posição que ela fica. E normalmente o aluno sente onde a Monique mostrou ali. Sente o isquiosural mais próximo do quadril. O joelho não está totalmente estendido, mas eu consigo alongar também o isquiosural de uma forma muito eficaz, agindo predominantemente pelo quadril e menos pelo joelho. Vocês viram aqui que quando eu tirei o pé, como a pelve dela escapou um pouquinho? Vou até voltar para vocês verem de novo. Quando eu tiro o pé, ó, a pelve escapa. Por isso a importância desse apoio do pé. Esse apoio do pé, ele ancora a pelve para que o aluno fique mais alinhado. Então, esses são dois alongamentos dos isquiosurais que eu queria trazer para vocês e lembrei que é muito importante também. Então, entrando com essas práticas, né, de liberação miofascial, como eu mostrei, e alguns alongamentos logo em seguida, para poder abrir o espaço de extensionar esses tecidos, vocês vão ver como o seu aluno já vai perceber que começa a ter mais conforto, porque você diminui essas forças antagônicas, a compressão patelofemoral fica menor. Então, é muito provável que no dia seguinte, esse aluno que sente, às vezes, já um pouquinho de desconforto, quando fica muito tempo sentado, quando faz uma corrida um pouquinho mais longa, e que já tem ali uma compressão patelofemoral nos níveis iniciais, ao entrar com esse trabalho, vocês já vão perceber o feedback deles, dizendo, nossa, eu me senti melhor,
Eu senti que meu joelho ficou mais leve. Então, esse, sem sombra de dúvida, é o primeiro passo para trazer uma articulação ali mais saudável, mais livre, com menos tensão, para que abra o caminho para você entrar com o treino agora de estabilidade, um treino de força, e eu vou trazer para vocês numa próxima aula como dar continuidade a esse trabalho todo, tá bom? Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se puder me dar um feedback aqui nos comentários, dizendo o que você achou, eu agradeço muito, e nos vemos numa próxima aula. Até lá!